Boa noite, internautas. Estamos começando mais uma vez aí o programa Synth Solution. Vocês sabem que o programa Synth Solution tem feito uma grande revolução aqui na emissora, fazendo um grande sucesso, trazendo grandes empresas, muita informação, conteúdo de qualidade para vocês. Você sabe que a gente escolhe aqui sempre com o melhor, né, Mauro? É verdade. Hoje é um assunto importantíssimo, que é seguro, seguradora. É um Então, assunto que vocês vão gostar. Muitas novidades por aí. e eu estou muito feliz hoje que eu estou trazendo um grande amigo meu, amigo de muitos anos. E eu fico tão contente, assim, sabe, de trazer pessoas que realmente a gente acredita, sabe da idoneidade, sabe do profissionalismo, sabe da luta, né? E são pessoas, assim, que a gente quer ter o prazer de trazer e poder compartilhar do sucesso entre nós. Então, eu vou apresentar aqui para vocês meu Já veio grande uma amigo aí. geração seguinte, né? Já veio de duas gerações É no isso programa, mesmo, né? né? Isso deve ser. Olha só, o Henrique Soteri, ele que é sócio fundador da corretora Soteri, e também o filho dele, que já está aí atuando mais de 17 anos com ele é o Renan Soteri. Eu quero dar o meu boa noite, o meu maior carinho assim para vocês dois aqui, viu? Obrigado, é um prazer da gente estar aqui. Ah, todo esse tempo que a gente passa junto, a gente, né, convive junto nesses verdade. anos todos. É um prazer a gente conseguir chegar numa parte tão importante que é esse Sucesso, dia a né? dia, Sucesso. de todos Renan, nós. boa noite você. Você que é aí tão jovem, mas tão experiente já, né? Pegando toda essa geração aí, toda a experiência do pai. Que legal. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês e um prazer maior ainda poder ter a oportunidade de aprender com além de um pai, um mestre, né? Com certeza. Verdade. E a Soteri é uma das maiores corretoras, né, da região do Grande ABC. Estão dominando o Estão mercado do dominando, ABC aqui, ó. E pelo jeito, pela geração, vai por aí, né? Porque o filho já assumiu, já veio falando um monte de leis pra mim aqui que eu já fiquei pirado, assim, é tanto número que guardo na cabeça, mas são importantes para que tenham o resultado que eles têm. Na verdade, ninguém faz sucesso por acaso. É verdade. Né? Então é importante, a gente sempre coloca isso de uma maneira veemente aqui, que é a importância da escolha do profissional, da empresa que vai atuar junto ao seu condomínio, da especialização que ela tem. É a empresa que vai te dar todo o suporte necessário para que você, síndico, não erre, para ajudar na sua gestão, para que você realmente faça um trabalho transparente, com equilíbrio financeiro e tenha o sucesso dentro do seu condomínio e que você pretende. E a Então, a Soteri Corretora já está atuando aqui, não só na região do Grande ABC, mas outras regiões também, mas já há mais de 31 anos, né, Mauro? Então, pois é, já viu. não vieram ontem, né? Estão aí já passando bastão pro filho, né? De que isso Já erraram, importante. já acertaram, então hoje é muito E legal hoje, a gente saber e hoje da sua domina o experiência. mercado, domina o mercado porque tem competência para isso, né? Vamos conhecer então um pouquinho, né? do Henrique e o trabalho. Renan, né? Que são além de amigos da Liliana, Isso. né? Mas amigos temos muitos. Agora nós temos aqueles que fazem sucesso com qualidade e com competência, né? É isso daí, Henrique. Queria que você falasse um pouquinho, né, de como que você entrou no mercado aí dos condomínios. Você também sentiu essa necessidade do condomínio? Vocês acabaram se especializando em condomínios. Você viu essa necessidade de vocês poderem abranger mais esse mercado? Como é que foi que aconteceu isso junto da sua empresa? Hein? Olha, eu acho que no começo a gente precisava ganhar dinheiro, eu acho. Né? Então, e para ganhar Todos dinheiro, nós, né? e para ganhar dinheiro, a verdade é essa, né? E para ganhar dinheiro a gente percebeu que se você não for especialista em alguma coisa, você não tem sucesso. Você continua sendo um corretor de pastinha. É aquela coisa que não menosprezando, né? quem faz Que tudo não todos faz começam. nada, né? Aquele tal do faz tudo, né? Todos começam como Sim. um corretor de pastinha, mas se não se especializar, você não consegue. E a gente teve a oportunidade de se especializar, graças a algumas pessoas muito importantes na vida da gente, que foram a primeira administradora, sempre tem o primeiro, que tem o passo importante, né? Que no nosso caso foi a Neon de São Sim. Bernardo, foi o primeiro passo que a gente teve, com a ajuda do Joaquim, que é falecido, né? E da Tânia, que é uma parceira enorme da gente. E aí a gente foi construindo outras parcerias, fomos sendo apresentados,
Vocês tiveram reconhecido tiveram o trabalho oportunidade, da gente. né? Tiveram a oportunidade de apresentar o trabalho inicialmente, que a primeira oportunidade é muito importante, né? Você ter como mostrar o seu potencial, né? E quando você encontra um parceiro que te dá essa oportunidade, aí a competência fala mais alto e você vai abrindo outros mercados. É né? como vocês hoje. Abrem portas para vários segmentos dentro da área de condomínio, né? Uhum. E para nós foi a especialização dentro de uma determinada modalidade de seguro, no caso condomínio, que deu esse up na corretora. E a entrada do Renan, que é muito importante, né? Ai, Renan, que eu fiquei muito contente de ver. Imagina, conhecer esse menino pequeno, assim, ó, agora já um grande profissional, né, que tá aí trabalhando, assim, sabendo tudo, mais um pouco, né? Assim, até a gente aqui ficou até surpresa de tanta informação que ele já passou pra gente aqui nos bastidores já. Então, são pessoas assim que a gente quer trazer mesmo. E ele vai dividir um pouco essa experiência com a gente, viu? E, então é isso, ajuda da família toda, acaba sendo importante todas as pessoas. A Selma, por exemplo, que é uma incentivadora nossa, funcionários que têm 30 anos de corretora, como a Nilva, né? Uhum. E são pessoas que hoje são todas especialistas, cada um na sua área, dentro da foi o corretora. que acabou se tornando o grande diferencial, né, da empresa e motivo da gente estar trazendo aqui hoje, Essa né? especialização em condomínios, né? Porque é aquilo que a gente falou, quem faz tudo não faz nada. E a empresa deles se especializaram no nosso assunto. E é muito importante que aí entramos na nossa discussão aqui. O que eu sou síndico, né? E agora síndico, que é o livro do nosso amigo, que é o doutor Dr. Cristiano. Dr. Cristiano. E agora eu sou síndico e eu preciso, primeiro por uma obrigação jurídica, eu não sei se vocês sabem, se todos sabem, o seguro é algo obrigatório e o síndico responde juridicamente pela contratação do seguro do prédio, né? E qual é o procedimento? Eu quero contratar uma boa corretora, quero contratar um bom seguro, alguém que... Como é que eu começo isso? Onde eu vou procurar no mercado? Como é que funciona? Então vamos começar assim. Vamos dizer que você nem sabe que você é obrigado a fazer seguro e todos são obrigados. Isso, Então, o Renan já falou em bastidores, acho que é importante ele Sim, com certeza. que o público todo explicar. conheça Sim. a parte de leis, A né? dinâmica das leis, das a leis, dinâmica, é verdade. e depois aí a gente desenvolve. Obrigada, viu, Renan, por estar aqui hoje com a Imagina. gente. Muito boa noite. Então, Fala vamos bem partir perto. do princípio, no começo do que você falou. Se bem que, viu, Ana, só interrompendo, Uhum. hoje em dia, com o evento das novas leis, né, hoje o síndico profissional está vindo com tudo no mercado. Sim. Não podemos dizer que ele é um leigo, né, porque ele hoje, para ser profissional, ele precisa conhecer bem as leis. Mas vamos supor que eu estou novo no mercado, eu estou inseguro, eu conheço, sei que é da obrigatoriedade, mas qual é a dinâmica que eu uso para não pegar um picareta, para não fazer um seguro incompleto, algo que não vai me atender, ou que vai me trazer um problema futuro, né, um problema futuro importante. Certo. Então vamos lá. A primeira decisão que um síndico tem que tomar quando for contratar o seguro é na decisão da corretora. Então primeiro você tem que ter um profissional que vai te atender, não importa no momento em que você precisar, e esse é também um dos nossos diferenciais, que é a assistência 24 horas da própria corretora, então que nós implantamos justamente para o produto condomínio, que a gente sabe que o síndico, o cano quebra no sábado à noite, o portão para de funcionar no domingo de madrugada. Sempre É sempre assim, não tem jeito. É porque a lei de Murphy atua muito na área de vocês, né? É verdade. É verdade. Então, assim, a primeira escolha tem que ser na corretora. Então, por que tem que ser na corretora? Porque não importa em qual companhia você contratar o seu seguro, se você estiver sendo bem assessorado pela corretora, que é o intermediador entre cliente e companhia, você vai ter um bom seguro. Partindo desse princípio, o que é um bom seguro? É aquele seguro onde o corretor vai até o seu condomínio, conhece seu condomínio, verifica suas necessidades, verifica qual a quantidade de vidros que você tem no seu condomínio, se você tem, por exemplo, um chafariz ou alguma coisa, um espelho d'água no condomínio que Faz um precisa... checklist completo Exatamente, de uma atenção em relação à cobertura de diagnóstico. responsabilidade civil do condomínio, do síndico, para então o próprio corretor, te orientar na escolha da companhia seguradora. Porque hoje a gente tem, assim como na área médica, a gente tem o cardiologista para atender o seu problema de coração,
a gente tem no seguro os especialistas. Então, você tem uma corretora especialista no seguro condomínio, você tem uma corretora que já é uma especialista no seguro saúde, que vai te orientar muito melhor naquele ramo. E aí sim você tem, com a escolha de um bom corretor, você vai ter uma boa companhia sendo contratada. Até porque uma informação importante em relação ao seguro dos condomínios é que a gente tem algumas companhias em que tem, por exemplo, uma depreciação ou não cobre moto se ela não tiver da forma adequada como as condições gerais São as exceções, exigem. né? As Exatamente. exceções, hein? Então a corretora vai orientar nesse sentido. Em relação à obrigatoriedade, a gente tem, falando em leis agora, que é a minha formação acadêmica, né? Sou advogado. Manja de lei, viu? Pelo que eu vi, Você é formado em Direito também? Sou formado em Direito, sou advogado, olha que registrador. legal. Tá Tá vendo? vendo? Está explicado. Agora entendi tudo. Sou pós-graduado em controladoria, então meu ramo é bem o seu voltado foco é para isso. Então, voltando nisso, a gente tem a obrigatoriedade no artigo 1346 do Código Civil, que é de 2002, a obrigatoriedade do condomínio a contratação de um seguro que garanta contra incêndio e destruição, sejam eles totais ou parciais. E no 1348, inciso 9, a responsabilidade é passada ao síndico. Então, compete ao síndico a contratação do seguro da edificação. Então, isso é obrigatoriedade. Aí a gente tem, voltando para o seguro, além da questão de ter uma boa contratação do seguro do condomínio, a gente tem a contratação de um seguro para proteger, então, o síndico, principalmente o síndico profissional, que entra na responsabilidade civil profissional do síndico. Que, aliás, são tantas, né? Que é verdade de guarda-costa que for síndico daqui pra frente, porque tá ficando... Você assume hoje com o próprio patrimônio, né? Você responde com o teu patrimônio pessoal, o síndico, sobre... É como se fosse uma presidente de uma empresa, né? Exatamente. O síndico hoje nada mais é do que um empresário com vários chefes, né? Que são os condôminos. Deixando claro que esse tipo de seguro que você falou não é o responsabilidade civil síndico. Sim, sem dúvida. Não é o responsabilidade civil síndico contratado na apólice do condomínio, onde a gente tem responsabilidade civil condomínio e responsabilidade civil síndico. É uma responsabilidade civil profissional do síndico. Sim. Entendeu? É uma apólice à parte. Exatamente. Voltando um pouco para o seguro do condomínio, que é o nosso foco, né, e não o do síndico, nós temos hoje duas modalidades de seguro para condomínio. Uma que vem sendo praticada desde os primórdios aí, que é a cobertura básica simples, e a cobertura básica ampla, que foi colocada como exigência para as companhias comercializarem a partir de dezembro de 2010, que foi pela resolução 218 do Conselho Nacional de Seguros Privados, onde as companhias foram obrigadas a comercializar um seguro que garantisse exatamente o que o Código Civil de 2002 exigia, que era o incêndio e a destruição totais ou parciais. Olha só, ele sabe tudo, hein, gente? Tem uma inveja. Eu tô impressionada. Olha só, gente, a capacidade desse menino, de tão jovem assim, já com tanta informação. Eu sou como arquiteto. Bons instrutores, mas eu como arquiteto. A Nilva no escritório, eu tenho uma assessoria muito boa, que é a Adriane, a Letícia. Eu como arquiteto, eu sou muito visual, né? Não é uma inveja de quem guarda inciso, não sei do que. Eu não sei a data do meu aniversário. Olha, você não tá Henrique, entendendo. você tá de parabéns com o seu filho, que realmente mostra a especialização aí, não é só sua. O foco é tudo na vida, a gente tem que se focar, estar sempre focado naquilo que nós sem dúvida. amamos fazer, né? Porque tem que amar fazer, senão você também não dá certo. Isso. Ai, mas eu acho que desculpa, isso eu deixei você encabulado, né? Não, mas eu acho que isso envolve não só a instrução, que foi a do meu pai, da Nilva, que é essa funcionária que ele comentou, que tem 31 anos com a gente. E como também quem está por trás da gente, que eu tenho hoje como meu braço direito, a Adriane e a Letícia, que quando muda alguma coisa, elas já falam, fica atento que tá mudando tal coisa. Faz nada, Renan, ninguém faz nada sozinho. Essa é a verdade. Sem dúvida. É uma equipe. Nós precisamos ter profissionais especializados. Sim. E isso é muito importante. O funcionário sem conhecimento, sem curso, sem especialização, sem ser 100%, é o que a gente tenta. É uma empresa que investe nisso, né? Isso que é muito legal. Isso. Então, e o ser humano é muito importante, o trabalho de ser humano. E eles são
espetaculares. A nossa equipe de trabalho, de um modo geral, se tratando de todas as modalidades, só tem cobra, gente. Eu fico muito feliz com o empresário Não, eu que tô sabe aqui reconhecer. impressionada, sinceramente. Eu fico muito feliz com o empresário. Eu gosto de fazer isso com meus funcionários também. Porque eu tenho tanto trabalho em selecionar a minha mão de obra, os meus profissionais, a minha né? equipe em Tudo, geral, né? que eu fico muito orgulhoso deles. Eu fico muito feliz quando eu vejo empresários que falam: o sucesso da minha empresa eu devo É à minha equipe. é minha equipe, Né? né? Eu vejo muita gente. Sem dúvida. Eu vejo muita gente falar: não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém é nada sozinho, né? Exatamente, ninguém é nada sozinho. Isso, mas parabéns, viu? Muito obrigado. Vamos lá. Voltando ao nosso foco. Não, é que são coisas que me chamam muita atenção. A gente, né, saber tanto conhecimento mas- dele. Voltando, a gente tem hoje nós temos essas duas modalidades, que é o seguro básica simples e o seguro básica ampla. A diferença, de forma bem sucinta entre os dois, é que na básica simples a gente tem o valor de reconstrução por metro quadrado, que a gente tem recebe essa tabela, tem informação da tabela PIN que garante esse valor, dá esse valor pra gente de custo de reconstrução por metro quadrado. Uma coisa que o síndico tem que ficar atento é que tem que ser o custo de reconstrução e não de construção, que alguns confundem. Sim. Tem a informação superficial e confundem, porque nenhuma construtora também vai construir de graça. Sim, Tem que claro. ter a margem. Então é um custo de reconstrução por metro quadrado, que é multiplicado pelo valor total de área construída do condomínio, a gente tem a cobertura básica. A tabela PIN ela regulamenta todos Exato. esses valores, né? É como aquelas. Quando você vai no seguro de saúde, aquela tabela que se paga pro médico, ou seja, Isso. é a regulamentação dos valores, né? Porque tem que ser, né? Aí, com esse cálculo, a gente tem o valor de cobertura básica. E na modalidade simples, você contrata N outras coberturas como acessórias. Então, você tem um dano elétrico como uma cobertura acessória, que você contrata o valor que você quiser. Já na ampla, a gente tem este valor de básica que nós calculamos para garantir, na grande maioria, os prejuízos físicos sofridos pelos condomínios. Então, significa que se a gente tem um condomínio que tem lá como cobertura básica 60 milhões, nós vamos ter 60 milhões para garantir o incêndio, como também nós vamos ter para dano elétrico, para quebra de vidros e assim por diante. Então, você tem uma cobertura única para garantir vários itens de uma vez só. E contrata as coberturas que não garantem o dano físico ao condomínio, como cobertura acessória, que é o caso da responsabilidade civil garagista, que também pouca gente tem atenção com essa cobertura, e algumas outras. Mas aí são contratos à parte, né? São adendos de contrato, São na verdade. coberturas contratadas à parte, exatamente. Então são coberturas acessórias, né? Dentro da própria própria proposta, pólice. da própria apólice. Na verdade, quando você está contratando com a sua corretora o melhor para o seu condomínio, claro que você vai estar agindo dentro das suas pernas, né? Dentro das suas possibilidades do condomínio, mas tentar se cobrir o melhor possível, né? Então você tem as obrigatórias e você tem as acessórias, que é aquela que... Não, parece que é um luxo, mas na verdade o condomínio é uma... Gente, o condomínio é uma torre de Babel. Qualquer coisa é uma discussão, é um problema. E quanto mais você tiver coberto com o seguro, menos problemas você terá com relação aos conflitos internos, coisas de garagem, de automóveis dentro do condomínio. Você tem seguro, a seguradora está aí, ela tem acessórios para qualquer coisa, né? Para quase tudo, né? O que ele se referiu à cobertura ampla é que, na verdade, você contrata como se fosse um all risk, você entendeu? Uhum. Então, está coberto todos os riscos. A cobertura simples, o seguro contratado, como sempre foi, ele tem de 10 a 15 coberturas que você pode fazer, são adicionais. Entendi. Né? E nem sempre você pode contratá-las, porque, por exemplo, desmoronamento, eu tenho um limite para pagar de desmoronamento na cobertura simples. Na ampla, não. Na ampla, eu estou cobrindo... Você pode cair inteiro, eu tô paga inteiro. cobrindo a importância assegurada inicial. Aliás, nós tivemos um problema recente aqui no ABC, né? De um prédio, que a gente está é o conversando sobre... edifício senador. O edifício senador, que foi amplamente divulgado na mídia, né? Uhum. E o centro do prédio desabou por causa de uma laje que foi batendo uma na outra, abriu um buraco, ficou uma chaminé, não ficou mais um prédio, né? Todos os proprietários ficaram sem indenização, estão todos
Que fazer coisa. com processo, esse tipo de coisa. Mas a seguradora não tem essa cobertura Não para tem ela. essa obrigação. Se fosse ampla, com certeza teria. Quais os tipos de ocorrências que abrange a pólice no caso do condomínio? Deixa eu ver na ressalva. A gente tem, dependendo das coberturas que a gente contrata, mas as mais comuns são a cobertura de incêndio, que é a básica, obrigatória na contratação, danos... Essa é a primeira? Essa é a primeira, é a básica. A gente só consegue contratar uma pólice de seguro condomínio contratando essa cobertura. Até Aí porque eu até só o faço. Habite parece que você tem alguma coisa, o Corpo de Bombeiro pede, toda a documentação do prédio pede o seguro de incêndio, né? Sim, até por ser obrigatório É, por lei. né? Aí nós temos a cobertura de danos elétricos, que é a cobertura recorde em uso. Sério? Que é por conta dos elevadores. Tá. Hoje a gente tem. São raros os condomínios que a gente não tem um CFTV, um sistema de câmeras, a parte de E vamos telefonia. combinar que a gente fala isso, falamos várias vezes isso durante o programa, nossa matriz energética é lamentável e a nossa energia não tem nada que resista, cara, a 10% de variação de energia elétrica. Quer dizer, você, lógico, isso até os cabos, você cozinha, frita os cabos, o disjuntor não dura nada dura, equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos, quer dizer, é uma lástima, né? Então... É bastante agredida por descarga elétrica, raio, esse tipo de coisa. Certo. Né? Muito forte aqui Agora na nossa roubos, região. né? Roubos também, que é uma coisa que também é segurança. Roubo é uma preocupação, mas é uma cobertura que a gente já não é tão não é tão usada como dano elétrico, como uma quebra de vidros, certo. como uma responsabilidade civil garagista, que eu falei agora há pouco, porque existem algumas coberturas de que sempre acontece, não importa o tamanho do condomínio. Então a gente tem responsabilidade civil portões, onde o portão fecha sobre um veículo. Sempre acontece. Mas já aconteceu não importa comigo. o Parece tamanho. que pensa que não acontece, acontece muito. Já aconteceu comigo, que eu morei muito pouco tempo em edifício. É nessa hora que o seguro vem para poder amenizar a preocupação e os problemas do síndico. E o conflito, porque você caiu, no meu caso, né? Fechou no meu carro e não tinha esse seguro. Quem paga? Eu. Sobrou para eu pagar. Quer dizer, é um absurdo. Se não né? você diretamente, você acaba entrando no rateio e você acaba pagando. Exatamente. Então, quer dizer, aí a discussão, eu entrei num conflito enorme com o meu condomínio, né? E desnecessariamente poderia ter resolvido isso muito mais facilmente, né? E na questão de chuvas, enchentes, essas coisas também acontece muito isso em Nós temos condomínios? uma cobertura para alagamento e inundação, mas depende muito da região. Então, como o Henrique falou, nossa região é a mais castigada por descarga atmosférica elétrica, né? Então, isso é uma opção, no caso. Se você morar na Orla de Santos, por exemplo, ontem você estava todo mundo usando seguro hoje. A gente entra em outros pormenores, né? Porque já entra ação da natureza, tem que analisar as condições gerais. Mas assim, nós temos algumas coberturas que são mais... que merecem mais atenção, com certeza. E aquelas que o síndico, às vezes, até por falta, às vezes pega um conhecido que é corretor, que está acostumado com outro produto, com automóvel, que a vida da corretora... Não tem a especialização, né, da corretora. Exatamente, e acaba... Confia, né, nesse corretor, né? E ele confia nesse corretor para fazer o seguro do carro, mas não é isso o importante. O seguro do condomínio tem que ser feito por uma empresa especializada. Certo. Algumas seguradoras muito famosas dentro da nossa região são ótimas em automóvel, em empresa. No setor de condomínios, assim, qual a seguradora que vocês consideram uma seguradora mais especializada? Não digo melhor, mas seria mais especializada, mais adequada em condomínios, em condomínios, que é o nosso foco, é o foco do nosso público. Olha, pensando em seguradora e se tratando de condomínio, a Allianz é hoje a melhor seguradora para se tratar em condomínio, seguida da Marítima Seguros. As duas, mas como que eu analiso essa seguradora? A gente analisa na hora que ela tem que pagar. Não é a hora que ela vai cobrar. Certo. Porque cobrar é fácil. Todo mundo faz, Posso né? diminuir o preço em várias coisas e dar desconto, eu abaixo o preço. Mas na hora de pagar,
na agilidade de pagar hoje. Na hora de pagar o sinistro, o negócio Hoje. complica, né? Já que eu citei o nome das duas seguradoras, eu gostaria de dizer também, por exemplo, de uma seguradora que é muito importante, a Porto Seguro. Sim, a Porto já Seguro. foi É. top em seguro de condomínio. Aham. Tá, hoje né? o foco dela Hoje- tá mais... Hoje eu não conheço seguradora melhor do que a Porto em automóvel. Aham. Né? Não existe seguradora melhor que a Porto em automóvel. Aham. Agora, condomínio, que é o nosso A foco, Allianz é- a Allianz é a melhor, seguida da Marítima. Isso sempre avaliado na hora do sinistro. Quer dizer, agilidade. E a burocracia na questão do sinistro, né? Queria até que vocês colocassem assim. Às vezes as pessoas ficam com aquela dor de cabeça porque é muita burocracia, muita documentação, comprovar isso. Como que é feito isso? Eu vou do passar para o trabalho? Renan, Sim. mas é muito importante lembrar que você tem um corretor. Tá. E o corretor que tem que ter essa dor de cabeça. Esse é o trabalho Esse é de o vocês, trabalho né? Esse é o trabalho do Tá. corretor. Tá. Então, hoje, as administradoras têm que ligar para o corretor. Não pode usar o 0800 gratuito Tá. para se tratando de sinistro de condomínio. Porque vocês vão fazer Mas tudo na pra defesa tudo, do né? condomínio, O né? corretor Lógico. é o teu nosso advogado, trabalho. o corretor Sim, é o sim. canal. O É o corretor é o canal. cara que vai resolver teu problema. Para isso que você tem um corretor. Sim. Né? Aí você consegue avaliar porque temos uma corretora responsável, porque ela, na hora do sinistro, vai fazer com que a sua, recomendada por ela, a sua operadora de seguro, pague o seu sinistro rapidamente, com menos de burocracia possível. E aí a tua operadora é que vai fazer tudo isso, você não tem que fazer nada. Você só tem que acionar o seu operador. Sem dúvida. Só voltando um pouquinho no que vocês falaram, estavam falando de principais companhias Pracos pro produto Isso. condomínio. Eu tenho uma ressalva ainda a ser feita. Hoje não tenho dúvida também de que é a Allianz a número 1 do ranking para seguro condomínio, seguida bem atrás, bem assim, bem de perto pela Marítima. Porém, a Marítima com uma ressalva. Tem que tomar bastante cuidado na escolha da corretora, porque nós e são algumas outras pouquíssimas corretoras no estado que temos uma cláusula que vem inclusive descrita no orçamento, na proposta, na policy, da não depreciação no caso de um sinistro de danos elétricos. Que na verdade vocês têm alguns diferenciais da corretora de vocês, que nós estamos conversando, que é essa não depreciação, né? Exato. Isso é um dos diferenciais, né? Que você garante, porque na verdade tudo envelhece, tudo deprecia com o passar do tempo. E é interessante quando você for acionar o seu seguro, você está atualizado com esse valor, sem ter que ficar tendo que fazer aquelas gambiarras de coisas que nem existem mais, coisas Exatamente. de peças de reposição, enfim. Hoje vocês trabalham dessa Isso forma. é um problema porque a gente tem a Allianz que não aplica essa depreciação, a Marítima que nós temos essa cláusula para não depreciar, e outras companhias que depreciam de 10% a 90%. Então, poxa, se eu tenho um prejuízo de 100 mil reais, eu tiver um equipamento fabricado há mais de 8 anos e eu sofrer uma depreciação de 90%, menos valor de franquia, eu vou receber 7 mil reais com prejuízo de 100. Sim. Então isso é uma coisa importante a ser dito. Importantíssimo. Respondendo a sua pergunta em relação à burocracia, nós temos também, voltando para a legislação, nós temos 30 dias por lei que a companhia tem que indenizar a partir da entrega do último documento solicitado. Porém, o que o Henrique falou, se você está com uma corretora especializada naquele assunto, a gente já se antecipa Agiliza, com né? alguns documentos. Então, olha, eu já Lógico. sei que eu tenho que entregar tal documento para esse tipo de sinistro, para aquele eu não preciso, e a gente fica no pé da companhia. A experiência da fala mais reguladora. alto aí. Exatamente. Então, é aí que entra o... Aliás, né, eles diferenciais. estão aqui, na verdade, a Soteri Corretora está em primeiro lugar no grande ABC, né, no grande ABC, eu posso dizer, e está entre as primeiras do estado todinho de São Paulo. Quer dizer, a gente sabe que a gente está falando com gente que entende aqui, né? E outra coisa, bom, gente, o programa nosso é curto, né? Porque o assunto que é longo, na verdade, né? Assunto segurador. Se deixar, a gente fala exatamente. Na verdade, vamos ter o prazer de convidá-los outras Nós vamos vezes ter que aqui, voltar aqui. para falar sobre modalidades de seguro, exceções, etc. Uma série de coisas que a gente precisa conversar. E sempre lembrando... E trazer que- síndicos também para poder discutir com eles também, que é legal Exatamente. também, Vamos fazer né? um debate Entendeu? junto aos síndicos aqui. E você, síndico, que tem alguma dúvida, que tem qualquer tipo de esclarecimento, por favor, participe,
uptv.com.br. E nós responderemos, o Henrique vai responder, o Renan vai responder, dúvida, toda a parte de legislação, porque é muito importante que você haja com lisura, com transparência, com eficiência dentro do seu condomínio. É para isso que nós estamos aqui e trazendo isso tudo para vocês, né, Liliana? Isso mesmo, que as considerações finais aí do Renan e do Henrique, que eu fiquei muito, eu vou reforçar que eu tô muito emocionada, O feliz nosso programa hoje. hoje tem um ar nostálgico. Foi, Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o nosso programa tem um ar nostálgico, tem pessoas né? que são muito queridas na nossa vida. Além né? de serem pessoas de muita eficiência, são uma simpatia de gente bacana. Pessoas que a gente acompanha, E- sabe? Pessoas realmente do bem e que E estão são- ali para e são acrescentar, né? E são descomplicados. É importante você ter uma empresa descomplicada, aquela que não olha para você e fala, veja bem, é que vai lá e resolve. É assim que são as melhores relações. E é isso que a gente indica sempre por aqui. Certo, Renan? Vamos. E o Renan, eu queria convidar você para participar do nosso momento jurídico também num outro dia. Muito importante. Tá? Porque eu não sabia que você tinha essa capacitação também. Eu acho que também vale a pena você estar vindo pra gente também no momento jurídico, num outro dia no programa também, porque com certeza vão ter muitas pautas aí pra vocês participarem. Vai ser um prazer. O convite já está aceito. Então tá bom. Só como consideração final, a gente se coloca também à disposição para, se tiver qualquer dúvida em relação ao seguro, a gente manda para a UpTV, a gente replica para vocês a resposta para que seja encaminhada ao síndico. Para nós vai ser um grande prazer. E a Soteri também a gente desenvolve um trabalho de assessoria ao síndico no seguro condomínio, ainda que a apólice não esteja com a gente. Então, se o síndico tiver algum problema durante o sinistro, alguma coisa nesse sentido, nós não podemos atuar como os corretores da apólice, porque isso não é permitido. Sim. Mas a gente tem como atuar como orientação. Esse trabalho nós... Uma consultoria, né? Exatamente. Esse trabalho nós não cobramos, nem visita, nem essa assessoria ao síndico. Olha só, muito que pelo bacana, contrário, é só uma gente. forma de o síndico poder conhecer o nosso trabalho também antes de Muito fazer legal, uma contratação. oportunidade, né, de resolver o problema e de já conhecer a empresa que vai estar atuando posteriormente. Não tenho o que falar. E eu quero aproveitar a oportunidade também, de uma forma formal, agradecer ao meu pai, Ai, meu que mestre, lindo, que lindo, olha só. Se todos os elogios que vocês fizeram para mim, com certeza Tem sempre um pai, né? Exatamente, um pai, minha mãe e meu irmão, meus dois irmãos também, mentor, que né? são minha base. E agora, o mentor de toda essa brincadeira. Queria agradecer pelo momento de estar aqui, a oportunidade de poder ajudar todos os administradores, os síndicos, e a gente, como ele disse, a gente se coloca à disposição simplesmente com o intuito de Orientar, né? orientar. Informação. É uma coisa legal, porque, puxa, é tão bom quando você te Pode indica dividir, o caminho né? certo, Dividir né? o conhecimento com Na outras pessoas, verdade, né? olha onde é ali, ó, vai ali por ali que dá certo. É isso Então a mesmo. gente está à disposição. As empresas que nós trazemos aqui, tentamos sempre trazer o melhor, né, Liliana? É isso E mesmo. trouxemos mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, porque essa entrevista, que é Eu o adorei. início do programa, de mais um programa Sync Solution, é sempre com a maior relevância. Nós trazemos justamente para Pessoas ser especiais entrevista mesmo, especial com gente que faz, que O que resolve, acontece. descomplicadamente, entendeu? Resolve mesmo, pelo simples fato que tem competência para É isso. isso mesmo. Então, fiquem aí, continue assistindo ao nosso programa. Esse foi só o primeiro quadro, olha só, já começou com chave de ouro, né? É verdade. Temos aí mais 3 quadros aí no programa. Convido vocês a continuarem conosco, participando, aprendendo, né? E trazendo muita informação para todo mundo. Então, muito boa noite aí para quem está assistindo e fiquem com a gente na UpTV.